Olá pessoal, boa noite. Professor Marlon mais uma vez aqui com vocês. E na nossa aula de hoje nós temos aí o intuito de fazer uma revisão do primeiro bimestre, do conteúdo do primeiro bimestre, para que vocês possam então realizar a prova desse primeiro bimestre de 2020 com mais segurança. Tá joia? Então a gente vai buscar revisar aí os conteúdos desde a primeira aula, que foram presenciais, até as nossas últimas aulas que foram remotas. Tá joia? Sempre lembrando, pessoal, que o professor vai estar disponível no chat, tá? Para que vocês possam tirar dúvidas e tudo mais. Tá joia? Então, vamos lá. Nossa primeira colocação aí para relembrar o que nós já vimos em aula é falar sobre o que é o empreendedorismo, tá? Então, o empreendedorismo, na verdade, ele é um fenômeno, é algo que parte de dentro das pessoas, então ele é um fenômeno cultural, ele é uma expressão de hábitos, práticas e valores das pessoas, né? Ou seja, o empreendedorismo ele está ligado com a pessoa e não com a empresa, né? Por isso que a gente coloca, então, que é necessário deixar bem claro que o objeto de estudo do empreendedorismo não é a empresa, tá, pessoal? E sim o empreendedor, a pessoa empreendedora. Então, ela pode abranger alguns assuntos, tá? Então, o empreendedorismo ele pode envolver aí a criação de empresas, geração do autoemprego, para autônomos, então pessoas que empreendem tanto por oportunidade quanto por necessidade, certo? Também está relacionado com o intraempreendedorismo, que é quando o colaborador ele assume a sua dimensão empreendedora lá dentro da empresa, ou seja, ele empreende a favor da empresa usando a estrutura toda da empresa, O empreendedorismo comunitário, compromisso com o meio ambiente, com o meio social, com a ética, com a cidadania, e também está ligado às questões de políticas públicas. Sempre é bom lembrar, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Jorge Gerdau, onde que ele dizia que ninguém transforma mais uma sociedade do que um empresário, através da geração de empregos e também da distribuição de renda. Tá joia? Seguindo então, empresário versus empreendedor. A gente precisa então diferenciar essas duas palavras aí, tá joia? Empresário, ela é uma condição de um empreendedor, digamos assim, tá? Empresário é a condição de uma pessoa, a condição jurídica de um indivíduo que foi em algum órgão público e registrou uma empresa em seu nome. Então, a pessoa que possui uma empresa aberta no seu nome, ela é considerada um empresário. Não significa que, sendo empresário, você, consequentemente, seja empreendedor, Então, o empreendedor é a expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste empresário, direcionando com mais eficiência rumo aos seus objetivos, tá? Então, a gente precisa levar em conta que o empreendedor, como a gente vai ver aí mais para frente, ele precisa ter algumas habilidades e competências para que o seu empreendimento, ele se sustente, ele gere riqueza, ele gere lucro, e aí então esse empresário possa ser um empresário considerado um empresário de sucesso, tá? Então, sempre por trás de um empresário de sucesso, há a pessoa do empreendedor, aquele empreendedor que reúne as características mínimas necessárias para realizar um empreendimento, tá certo? Então, o empreendedor para Dornelas, lá em 2005, ele dizia o quê? Que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas organizações ou pela exploração de novos recursos materiais, tá? Então, como nós comentamos em aula, para que algo novo seja criado, é preciso que talvez, quase que inevitavelmente, o antigo seja destruído ou revisto, revisado, adaptado, readequado, tá certo?
Então é desta forma que o empreendedor ele destrói essa ordem econômica existente, através da sua capacidade de criação. Ele cria novos produtos, ele cria novos serviços, ele desperta novas necessidades, né? Novos desejos, tá? E através disso é então que o empreendedor ele destrói a ordem econômica vigente, né? Através da sua criatividade, ok? Bom, a gente pode separar também aí o empreendedorismo em duas grandes vertentes, tá? O empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. Então, quando o empreendedorismo ele vem por oportunidade, ele reflete a parte positiva do empreendedorismo, né? Significa o quê? Que a economia está indo bem, que as oportunidades estão surgindo, né? Que as pessoas têm maior necessidade de consumo, né? Através de desejos ou através de situações que elas precisam resolver. Então, o empreendedor ele se aproveita dessa oportunidade para realizar o seu empreendimento, tá? Então, essa porção de pessoas que empreendem pela oportunidade são pessoas que iniciam a sua atividade para melhorar a sua condição de vida ao observar uma oportunidade para empreender, tá certo? Já o empreendedorismo por necessidade, ele se dá quando, por exemplo, a pessoa está colocada no mercado de trabalho, né, trabalhando normalmente, e de repente ela se vê sem o seu trabalho, ou seja, ela foi demitida, né? Algo bem atual hoje, onde a gente sabe que está acontecendo aí, né, que estão acontecendo inúmeras demissões por conta dessa crise do coronavírus. Então, talvez seja o momento de algumas pessoas buscarem empreender por necessidade, tá joia? Então, nesse caso, o empreendedorismo ele entra como uma ferramenta para que haja desenvolvimento, né? Porque na crise há estagnação, né? O retrocesso, digamos assim, tá? Então, dentro do empreendedorismo de necessidade, a pessoa busca, né, por conta dessa necessidade de se manter, né, de pagar as suas contas, de, enfim, aí oportunidades em segunda instância, de lucrar, de crescer e se desenvolver. Então, ela busca empreender através dessa necessidade que se desencadeou na sua vida. Tá joia? Bom, em se falando de intraempreendedorismo agora, pessoal, ele é o ato de empreender, como nós já comentamos aí nas aulas, dentro dos limites de uma organização que já existe. Ou seja, você busca utilizar os recursos daquela organização, daquela empresa, para empreender. Ou seja, buscar ajudar a empresa a crescer, usando novamente aquilo que nós comentamos, habilidades e competências para empreender dentro da empresa na qual você trabalha e talvez levar, né, ou ajudar a levar essa empresa a um patamar acima, né? Então, o intraempreendedorismo, dentro das suas definições, né, dentro da sua origem, ele nos coloca que, lá nos anos 80, né, na época em que se começou então a falar e a pensar no intraempreendedorismo nas empresas, né, havia um ambiente onde que as empresas não davam muita liberdade para tais empreendedores, né? Essas empresas, então, elas não estavam dispostas a aceitar erros desses funcionários empreendedores e arcar com esses erros, com prejuízos financeiros, né, do erro, talvez, desses colaboradores, tá? Então, esses dois posicionamentos, eles são diretamente opostos às práticas, né, de empresas inovadoras, de empresas que tendem a usar a criatividade, tá? Então, isso explica o fato de que muitas das empresas daquela época tenham fechado as portas, né? Empresas daquela época que não davam liberdade aos seus colaboradores para pensar a empresa para o futuro, acabaram fechando as suas portas. Ok? Bom, principal objetivo de um intraempreendedor. Sempre, tá, pessoal? O principal objetivo é melhorar a organização onde ele trabalha. Promover, então, melhorias na empresa aonde este
intraempreendedor trabalha. Tá joia? Então, quais são os benefícios aí que surgem para as empresas, tá, ao fomentar o intraempreendedor, né? Quais são os benefícios para as empresas, então, ao intraempreender? Então, aí alguns dos benefícios listados, tá? Criação de novos produtos ou serviços, podem ser novas unidades de negócio, ou seja, buscar um novo mercado para essa empresa, buscar atender, né, um novo grupo de pessoas, novas fontes de renda, buscar talvez não seguir, né, somente a linha original de trabalho da empresa, mas pensar, né, novas fontes de renda para a empresa, não necessariamente através da venda de produtos ou serviços. Essas novas fontes de renda, elas podem vir de várias formas, elas podem ser colocadas de várias formas, né? Formas secundárias até de renda, aquisição de imóveis, por exemplo, em nome da empresa, e a empresa então aluga esses imóveis, né? Onde que ela vai obter uma renda, aplicar fundos ou parte dos lucros no mercado financeiro, né? Em ações, em fundos de investimento, assim por diante. Então, também é uma forma de buscar novas fontes de renda para a empresa, tá? Principal, redução de desperdícios, é aqui onde que a gente bate bastante o martelo, né? Porque o desperdício hoje, e o principal, o desperdício de tempo, ele é bastante grande, tá? Então, é preciso que o empreendedor veja a empresa como um relógio, né, que tem que trabalhar afinado. E o intraempreendedor, que é o colaborador dessa empresa, também, ele precisa pensar de forma engajada a empresa, né? Como se ele fosse o dono, como se ele fosse o proprietário. Então, para evitar desperdícios, a melhor forma é trabalhar assim, tá joia? E outro benefício também, melhorar a comunicação com os clientes. Então, ao intraempreender, né, pessoal, o colaborador ele pode buscar melhorias que possam partir de dentro da empresa e que possam facilitar a comunicação com os clientes. Fazendo isso, pode aí também, então, surgir ideias até por parte dos clientes, né, dando um feedback de novos produtos, de novas fontes de renda, né, de novas unidades de negócio e assim por diante, certo? Então, como tornar uma empresa um ambiente propício para os intraempreendedores? Como pensar o meio no qual você trabalha de forma a fomentar as habilidades e competências do colaborador para que ele possa intraempreender. Então, esta forma é focar nos parâmetros estabelecidos pela empresa, né? Aquilo que a empresa estabelece, né? Então, por exemplo, a empresa ela vai trabalhar dentro disso, né, e daquilo. Então, são esses parâmetros que dão o norte da empresa. Qual é o seu planejamento? Qual é o seu plano de ação? Quais são as suas metas, né? Quais são os seus objetivos? Então, tendo isso claro e deixando isso claro para os colaboradores, a empresa acaba tornando o seu ambiente interno um ambiente propício para que os seus colaboradores, né, intraempreendam e pensem esta empresa como algo melhor para o futuro, né, próximo ou para o futuro de longo prazo. Tá ok?